A Petrobras aumentou a gasolina em 5% e o diesel em 14%. Vai aumentar, na verdade, a partir de amanhã. Esse reajuste ocorre depois de uma pressão do governo para assegurar os preços. A Bolsa de Valores tem forte queda e chega a perder os 100 mil pontos após o anúncio desse reajuste. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que o presidente da Petrobras tem que renunciar imediatamente ao cargo. A Petrobras e a direção, obviamente, visando seus interesses administrativos, né? A Petrobras tem ações, né? Entendeu que tem que subir o preço, né? Então, aí sobra o que para o Bolsonaro? Sobra o Bolsonaro fazer a prática de que ele vem fazendo desde o início do governo, empurrar a responsabilidade para os outros, né? Então, você percebe que nas mensagens dele, a Petrobras que vai mergulhar o Brasil no caos, é a Petrobras que vai ser responsável por uma eventual paralisação de caminhoneiros. O governo nunca tem responsabilidade nenhuma, né? Então, o presidente percebeu que a situação está muito complicada para ele, não só o presidente como seus aliados, né? A reação do Arthur Lira também é muito, muito forte, né? O Arthur Lira dizendo que tem que ir para o pau para cima da direção da empresa, né? A empresa que tem o governo como seu maior acionista, e com isso eles vão, pelo menos, criando aí uma espuma, ou dando uma sensação de que eles estão defendendo os interesses da população, dos brasileiros, né, que esses sim vão sofrer com o aumento, né? Um momento difícil, né? Um momento difícil do país. Então eu entendo que nesse momento o Bolsonaro tá olhando para o horizonte aí e vendo que ele não tem condições alguma de controlar a inflação, de pôr a economia nos trilhos. Então vai caber a ele, pelo menos de imediato, ele e os aliados dele, o Centrão no caso, né? O Arthur Lira é hoje o grande representante do Centrão, que também está preocupado com a sua reeleição, porque esse aumento na bomba, eleitoralmente, ele vai para a conta do governo, né? Não vai ser debitado na conta do governo e de seus aliados. Então, neste momento, é ter essa reação muito, muito violenta contra a Petrobras. Vamos ver se isso vai surtir algum efeito, né? Porque o que a gente está vendo é troca atrás de troca, um desgaste da empresa, as ações já estão caindo e pouca praticidade, né? Sendo que a inflação não se combate só nos combustíveis, né? Ela também não está descontrolada só nos combustíveis, está descontrolada nos preços dos alimentos, ainda que os combustíveis sejam um componente importante, né, nesses preços, a inflação é generalizada, né? Não adianta ficar gritando contra a Petrobras. Mas nesse momento me parece que é o que sobra para o Bolsonaro. E Chico, nessa semana também teve aquela decisão na Câmara, né, limitando o teto do ICMS em 17% sobre os combustíveis. Só falta agora o aval do presidente Jair Bolsonaro. Como é que fica essa história agora com o aumento dos combustíveis, Chico? Há pouco, antes da gente entrar aqui no ar, eu fiz uma publicação na minha coluna em que o deputado Nereu Crispim, que é presidente da frente que defende os interesses dos caminhoneiros, autônomos e seletistas, fez mais uma crítica ao Bolsonaro e falando desse corte de ICMS que ele já há muito tempo vem dizendo, e não só ele, vários deputados, vários economistas, vem denunciando que isso não vai solucionar o problema do preço dos combustíveis, não vai baixar o preço dos combustíveis. Isso é claro. Então, assim, a gente da imprensa, com razão, a gente tinha um certo pudor até alguns meses do início do governo Bolsonaro de lidar com as invenções do presidente, a gente tratava fake news, usava um termo ou outro. Acho que agora, já de um tempo para cá, a gente perdeu, era mais uma reverência ao cargo, mas como o próprio presidente não tem a reverência ao cargo, a gente tem que falar, dar às coisas o nome que elas têm. O presidente, mais uma vez, está usando mentira. É mentira. O que ele diz de responsabilizar a Petrobras é uma responsabilidade do governo federal, porque o governo federal é o acionista majoritário. A política de preços da Petrobras, a política de preço dos combustíveis é ditada pelo governo. A criação desse PPI, que é a política de preços de importação, a paridade de preço de importação é ditada pelo governo. O câmbio vai ao sabor da política econômica do governo. Então, a responsabilidade, ao contrário do que dizem Bolsonaro e Arthur Lira,
é o governo responsável pelos aumentos de combustíveis sucessivos que a gente está vendo aí. Na época do governo do PT, os bolsonaristas ou outros é, é, integrantes de esquerda, de direita, né, o filho do Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, fez vídeos criticando o governo federal pelo aumento de preços. Agora que o pai, que o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, está no poder, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre o preço dos combustíveis. Então, Arthur Lira e Bolsonaro tentam enganar a população, a opinião pública, jogando a culpa para a Petrobras, como se a Petrobras fosse uma entidade solta no vazio. E falam até em privatização. Agora o governo tem alguma ingerência sobre a Petrobras, porque é acionista majoritário. Se privatizar, aí que não vão poder fazer nada mesmo, vai aumentar sem nenhuma rédea. Então, o deputado que é presidente da Frente de Defesa dos Interesses dos Caminhoneiros chama de mentira deslavada essa postagem que o presidente Bolsonaro fez no dia de hoje, falando da Petrobras como se ele não tivesse nada a ver com isso. Diz o deputado, quem tem a caneta é Bolsonaro. Ele é que pode resolver esse problema. Agora, aproveitando, Chico, pode falar, Bombig, perdão. Então, você falou do projeto do ICMS, né? Já estava cantada essa pedra. Faz 3 semanas que esse projeto está sendo discutido. Nós temos voltado ao toque de caixa, né? Em ano eleitoral, sem muita discussão, que é uma coisa complicada, porque essa conta fica para o futuro. Mas muitos analistas, muitos especialistas do setor e os governadores dizendo, olha, não vai adiantar, vai vir aumento aí, tirar dinheiro dos estados, uma parte desse dinheiro, inclusive, vai para a política pública, vai para a saúde, vai para a educação da população dos estados, não vai segurar o preço dos combustíveis. Não deu outra, né? Outro aumento. E a outra coisa que na narrativa do Bolsonaro, parece que a Petrobras está fazendo isso por uma simples maldade, né? Se reúne lá a diretoria e fala, não, nós vamos ferrar o Brasil mesmo, vamos aumentar aqui, não estamos nem aí, é um lucro, ele usou uma expressão aí, né? Um lucro absurdo. Não é muito assim também, não, né? Tem um conselho, tem uma diretoria, né? Tem uma situação externa, né? O preço está subindo no mundo todo, tem os insumos, mas na narrativa do Bolsonaro, como bem observou o Chico, é isso aí, é dizer assim, não, olha, a responsabilidade não é nossa, gente, é da Petrobras, é dos governadores, é de todo mundo, menos do governo. Não é isso, né? Obviamente o governo tem muita responsabilidade, sim, nesse caso. Agora, Bombig e Chico também, tem uma outra questão, né, de que a Câmara também, na verdade o Arthur Lira convocou uma reunião de líderes na segunda-feira, já agora, para discutir a paridade de preço internacional e também a Câmara quer reavaliar, então, essa política de preços aí da Petrobras. Agora, isso pode trazer algum resultado prático, porque as eleições já estão batendo na porta, né, vai conseguir realmente de repente, aliviar a barra para o Bolsonaro, para as eleições? O que você acha, Bombig? Não, acho que se ele conseguisse qualquer redução, pelo menos que diminuísse a quantidade de reajustes, aí já estaria no lucro, né? Não sei se seria suficiente para ele vencer uma eleição, não sei se ele consegue, mas ele está tentando. Agora, de qualquer forma, mostrar pelo menos o Arthur Lira, aí vamos falar especificamente do Congresso, do Centrão, né? O Centrão que está intimamente ali amarrado ao Bolsonaro, né? O Arthur Lira virou uma espécie de primeiro-ministro com o Bolsonaro. Mostrar pelo menos esse desespero, mostrar pelo menos para suas bases, para os seus eleitores, que ele está tentando alguma coisa, eu acho que é o que sobrou, né? Eu tenho muitas dúvidas se a Câmara tem condição de fazer algo efetivo que consiga interferir na política de preço da Petrobras. Como bem observou o Chico, isso é uma coisa do governo, né? Ele não é tão próximo do presidente, né? Por que ele não faz uma reunião com o presidente, com o ministro da Economia, né? Primeiro, né? Mas é muito mais, eu acho que é muito mais midiático, né? Juntar todo mundo, vai atrair imprensa, vai atrair todo mundo à junta, e mostra que os deputados estão preocupados com o aumento do preço, sendo que, na verdade, ele teria uma forma mais efetiva se ele pressionasse diretamente o presidente. Mas o que me parece é que ele está mais interessado em fazer coro com o presidente. Chico, você concorda que é mais midiática esse anúncio aí do presidente Arthur Lira? Eu acho que é midiático. Na verdade, eu conversei com alguns aliados do presidente Bolsonaro já na semana passada, antes desse aumento,
falando sobre o corte de ICMS, se realmente tivesse algum efeito sobre o preço dos combustíveis, se isso traria algum efeito positivo para a campanha, para a eleição reeleição do presidente Bolsonaro. E os aliados, os próprios aliados de Bolsonaro, estão pessimistas quanto a isso. Se depender de baixar o preço dos combustíveis, chegar num patamar razoável para o presidente ser reeleito, se isso pesar tanto assim, eles acham que dificilmente o presidente consegue se reeleger, porque já não dá mais tempo para qualquer efeito positivo ser sentido na ponta, né? Se viesse a acontecer. Mas o que a gente está vendo aí, como já era previsto, o ICMS é cortado, mas aí o combustível sobe por outros motivos. Aí tem agora um projeto que é justamente do Nereu Crispim, que é o presidente dessa frente dos caminhoneiros, que cria o Fundo de Estabilização, que custear, não repassar o aumento dos combustíveis, segurando o preço à base de um fundo que seria criado, aí as formas seriam discutidas. E, tendo esse fundo, aí sim seria mudada a política de preços de importação, que equipara hoje o preço do combustível da Petrobras aos combustíveis das empresas estrangeiras. Essa vai ser uma das discussões, mas o problema é que o Arthur Lira, antes de discutir objetivamente algo que pode, talvez, é algo mais objetivo para influir no preço dos combustíveis, ele próprio fez essa espuma, falou do ICMS, lutou contra os governadores, criou essa lenda de que, cortando o ICMS, o preço dos combustíveis ia baixar significativamente. E pode baixar um pouquinho, talvez, mas logo depois, com um novo aumento internacional, com um novo aumento que a Petrobras conceder, isso vai para o espaço, não é verdade. Então, Arthur Lira é parceiro de Bolsonaro nesse desvio da discussão de onde ela deveria estar situada. A única diferença é que, ao contrário de Bolsonaro, Arthur Lira tenta alguma coisa, que o Bolsonaro não faz nada. Quem é o presidente, como disse, ou o primeiro-ministro do Brasil, especialmente nesse caso aí dos combustíveis, é Arthur Lira, porque o presidente Bolsonaro não faz absolutamente nada, o Poder Executivo não faz absolutamente nada. O Poder Legislativo fez alguma coisa, que foi cortar o ICMS, que é ineficaz. Espera-se que agora, pelo menos, tente fazer alguma coisa com um pouco mais de eficácia, né?